Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela graça de mais um dia concedida por Ti. Que o Senhor nos abençoe aqui hoje, meu Pai, que o Senhor nos instrua, meu Pai, através do nosso irmão Bader. Eu te agradeço pelos Teus livramentos, meu Pai, dessa semana, pela Tua proteção, pela Tua paz. Que o Senhor nos dê força, meu Pai, sabedoria divina para ficar na retidão dos Teus caminhos. Que o Senhor abençoe nossas crianças também, meu Pai, que eles sejam Teus servos de verdade, que te agradam. Em nome de Jesus, eu te peço perdão também pelas nossas fraquezas. Que o Senhor nos fortaleça sempre, Pai. Que o Senhor seja a nossa maior riqueza. Que o Senhor nos dê força para te buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Então, vamos continuar hoje lá na luz que a palavra nos dá sobre a igreja primitiva, a igreja dos Atos. Para a gente poder nos espelhar nessa igreja primitiva, né? A igreja do Senhor hoje, ela continua, ou ela volta às vezes a ser o que ela deveria ser, o que ela era, hein? Com os apóstolos, a primeira igreja, hein? Que era a igreja de verdade, hein? Então, a gente tinha parado lá no 18, né? No capítulo 18 de Atos. Eu vou retomar, então, dali, ou continuar. Dali, eu não vou ler tudo, porque eu queria que a gente entendesse só a imagem, o sentido, né, da igreja. A gente não vai, não precisa ir em todos os detalhes do que eles sofreram naquela época, porque não é isso o tema. O tema é a gente voltar a ser uma igreja de verdade, não o templo, hein? Não é? Tem uma coisa que eu quero também ressaltar, é quando eu falo que a gente quer voltar a ser uma igreja, ou que a gente quer ser a igreja, eu não estou falando de exclusividade, a gente não é melhor que ninguém, né? Para ser bem claro, se eu pego às vezes exemplos de outras religiões, seja outras tendências, católico ou outros, qualquer um, eu acredito que nos católicos tem gente que são salvos, eu acredito que até em seitas tem gente que são salvos, porque eles vão de coração puro. Eles acreditam de verdade que o Senhor está lá, está ali com eles. Mas talvez por uma certa ignorância, que hoje não deveria ser mais permitida, mas porque a gente tem a palavra, né, para ler, o que eles não tinham naquela época. Ninguém tinha a palavra assim do Novo Testamento. Eles estavam construindo ele, né? A igreja era sendo construída. Então, o que eu queria dizer, porque a gente vai ver aqui que não tinha templos, não tinha muita gente, não tinha igreja grande, ou templos grandes, né? Porque a igreja do Senhor é uma só, ela é grande. Então, quando a gente fala de um templo de 5.000 pessoas, ou sei lá quantas pessoas, obviamente tem salvos também, né? Mas chega às vezes a hora da gente se recolocar em questão e falar, bom, será que está certo o que eu estou vivendo? Ou eu posso procurar alguma coisa melhor, segundo a palavra? Às vezes não tem. Na região de muitos não tem outra opção. Então, às vezes, a única opção para ter uma confraternização, um amor fraternal, a gente às vezes não tem muitas opções, mais o tempo avança, mais fica difícil entender, encontrar igreja segundo o modelo da palavra, né? Que é a igreja de Cristo. A igreja é uma só, não são templos. Então vamos continuar. Essa parêntese agora fechada, para a gente entender que a gente não é melhor que ninguém, mas que a gente quer viver a igreja do Senhor. Então, capítulo 18 de Atos, versículo 1. Algum tempo depois,
Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto. Ponto é uma cidade, hein? Que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa, Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Em Roma tinha a perseguição dos cristãos, então eles eram do Ponto, da Itália, moravam em Roma. O Cláudio César estava expulsando tudo que era cristão de lá, que não era, que acreditava na igreja mesmo, de Cristo. Então, Áquila e Priscila estava lá, algum tempo depois foi para Corinto, estava lá em Corinto, hein? Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma, Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tenda como ele, eles trabalhavam o couro. Paulo, quando a gente fala de fabricar tenda, não era tecido, não. Era tendas com pelos de camelo, ou sei lá, cabra, coisa assim, né? Então, você vê que ele foi morar lá com eles quando ele chegou lá em Corinto. Então, ele não tinha templo grande, nada. Não tinha igreja constituída enorme nenhuma. Todos os sábados, que era o Shabá, hein? O Shabá, o dia do Senhor, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos, como ele já andava fazendo que a gente tinha visto o culto passado. Então, de sábado, ele se aproveitava e ia lá na sinagoga para pregar as boas novas, que era o Novo Testamento, que é o Novo Testamento hoje. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, vocês lembram que ele tinha falado, quando ele saiu de Tessalônica, ele tinha falado aos que ele mandou de volta, então ele tinha falado, não, vocês falam para Timóteo e Silas vir me encontrar. Então aqui eles já estão chegando, eles encontraram ele. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era Cristo. Ele testemunhava só para o povo judeu, por enquanto. Mas, quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. Então, é ali que ele começou a pregar para os gentios, porque ele viu que os judeus, eles sempre, onde ele ia, nas sinagogas, ele arrumava encrenca, né? Eles estavam sempre ou apedrejando ele, ou insultando ele. Então, ele falou, então, da agora para frente, vocês são responsáveis por seu futuro. Eu vou pregar para os gentios, então. Então, saiu dali e foi à casa de Tício, o justo, um gentio temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Você vê que ele foi se hospedar ali, de novo, na casa de alguém. Não, ele não falou, eu vou deixar construir uma igreja para os discípulos que estavam lá, para o Timóteo e tudo. Vamos construir um templo aqui. Não. Ele não podia mais ficar onde ele estava, ele foi se hospedar na casa de um gentio, então. Os judeus não queriam, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram ao Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo e creram e foram batizados. Então, o líder da sinagoga, já que ele estava morando do lado, certamente, ele estava encontrando o líder, ele viu, ele conseguiu conversar bem com ele, ele se converteu e foi batizado. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará e lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Então a gente vê
que Paulo, apesar ele queria já ir embora, na verdade. Ele estava ensinando na sinagoga, aí ele foi morar na casa de um gentil do lado da sinagoga, e certamente que ele falou, não, aqui não tem grande coisa a fazer. Então Deus falou para ele, não, pode falar que ninguém vai te fazer nada. Aqui depois, eu vou pular um pouquinho, vou pular até o 24, por quê? Porque aqui a gente vê que ele não consegue mais pregar, que ele vai passar no tribunal, que no fim ele vai ter que ir embora do mesmo jeito. Né? Então, vamos continuar no 24, porque eu queria poder ir até o 20, para a gente depois passar para a carta de Timóteo, né? O culto próximo, que são as regras estabelecidas por Paulo para a igreja. Então, versículo 24, que fala de Apolo, que ele chega, que fala de Éfesos, que como eu falei no último culto, Éfesos era a maior igreja conhecida assim naquele tempo. Hein? Enquanto isso, no 24, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. A gente não sabe por quem ele foi realmente ensinado, lá chegando do Egito. Eu pesquisei, eu não encontrei nada, mas ele já estava sabendo o básico. O João Batista, naquela época, estava instruindo, né? Isso, exatamente. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, ele foi falar também na sinagoga, hein? Onde tinham os judeus, Priscila e Aquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Hein? Apolo queria percorrer a Acaia. Acaia é a região onde tem Atenas e Corinto. Essa região. E os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebesse bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que, pela graça, haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras e demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Ele era um bom eloquente. No capítulo 19, enquanto Apolo estava em Corinto, então, porque aqui eles escreveram uma carta aconselhando receber ele bem, então ele foi, agora ele já está lá em Corinto. Hein? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Agora vocês veem. Vocês lembram dessa... Em Coríntios, na carta aos Coríntios, ele fala, vocês são de Apolo, eu sou de Paulo. Então, é esse Apolo aqui que foi em Corinto. Né? Que depois Paulo fala, não, mas isso não importa. Um está semeando, o outro está regando, mas Deus é um só. Está tudo bem, certo? Só que o Apolo, ele estava lá, a gente vê que ele estava pregando, como você falou, o batismo de João, o arrependimento, e não o batismo no Espírito Santo. Então eles responderam, não responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam. Paulo disse, João batizado com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas, e profetizaram. Eram ao todos uns 12 homens.
Então, esse aqui, na verdade, é o início da igreja de Éfeso. A gente não vimos, porque eu não li, mas Paulo ele foi até o porto de Éfeso. Eles queriam lá que ele ficasse antes. Ele falou, não, eu vou voltar. É aqui que ele está voltando. Então, ele foi uma vez só em Éfeso, na verdade, para pregar, né? Agora que ele chegou em Éfeso, a gente vê isso aí, o início da igreja. Eram 12 que creram e foram batizados. E não, em lugar nenhum, até nem domingo passado que a gente leu a segunda viagem, agora é a terceira, em 19, né? A terceira viagem, a gente vê que construir algum edifício, algum imóvel, nada, nunca. A igreja nunca mais de Cristo, nunca mais teve templo. Ele ia pregar na sinagoga que já existia do tempo do Deus, que não da lei, né? Então é ali que eles iam pregar. Mas fora isso, nunca pregaram. Falaram, não, vamos construir então um lugar aqui para adorar o Senhor Jesus. Para a gente. Não, isso nunca aconteceu. É outra coisa, a igreja de Cristo, verdadeira, do jeito que ela estava, eu já falei, ela não durou muito. Porque os sucessores, por exemplo, em Éfeso, aqui, quem sucedeu a Timóteo, que foi o pastor por 15 anos, foi tem vários. Uns falam que foi João, o evangelista, e outros falam que foram outros. Aí eles falam que o Pedro foi por exemplo, a Igreja Católica, ela fala que Pedro foi o primeiro papa, e Timóteo o segundo. Coisas assim. E João, ou foi Pedro, ou João o segundo, eles se apropriaram, né? Esses discípulos. Mas, na verdade, o primeiro concílio entre o concílio de Jerusalém, que quando Paulo foi lá para conversar com os irmãos para saber se tinha que circuncidar ou não, para estabelecer a data da Páscoa, coisas assim. Então, não houve mais concílio até o primeiro concílio de Niceia, em 325. Entre esse tempo da Igreja de Jerusalém, o primeiro concílio de Niceia, voltou mais ou menos tudo como era antes. Quando a gente vai pesquisar na história, o apóstolo mais velho foi o João, que morreu com 94 anos, no ano 103, em Éfeso, nessa igreja. Por isso que essa igreja é importante. Depois que Timóteo teve que fugir, porque foi quase apedrejado, por se opor a essas divindades, depois de 15 anos que ele pregou lá, da Artemis. O João foi morar lá, mas parece sem pregar grande coisa não, ele já estava velho. Ele estava com uns 70, 80 anos. E morreu com 94 anos no ano 103 depois de Cristo. Então, com ele quase acabou. Depois não tem mais relato de nenhum cristão que seguiu a igreja de Cristo. Depois foram esses concílios, voltaram com idolatrias, com coisa assim. Aí no primeiro concílio de Niceia, o imperador, ele que estava lá, que eu acho que era o Cláudio, sei lá quem, não, era um outro. Ele pediu para rever todas essas coisas e voltar, porque ele se converteu para voltar à Igreja de Cristo. Isso a gente deve ao Concílio de Nicéia, que era a Igreja Católica na época ainda bem cristã. Mas depois a gente sabe que tudo mudou, hein? Talvez ele era Constantino. Pode ser isso. Não, Constantino era Nicéia. Era Constantino. Deve ser isso. Não era Clemente, era Constantino, o imperador. Então, vamos continuar, então. Foram batizados. Em seguida, no versículo 8, hein? O ministério de Paulo em Éfeso agora. Ou como vai ser o ministério de anos de Paulo. Isso aqui é muito importante a gente saber, não a gente imaginar que eram umas coisas grandes, cheias de gente. Em seguida, Paulo foi à sinagoga de novo e ali pregou corajosamente durante 3 meses.
argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. O caminho é Cristo, hein? Eu sou o caminho, que ele falava, Jesus Cristo. Então ele chamava os evangélicos da época, não tinha evangelho, era o caminho, era Cristo, hein? O caminho da salvação. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos. Esses discípulos que tinham se convertido, hein? Os 12, eram 12, hein? E a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Olha como interessante aqui. Então, ele deixou a sinagoga porque ele estava contra Paulo. Ele levou os discípulos para onde? Para ir ensinar, se reunir dentro de uma escola. Eles falam de escola, era essa escola que eu já tinha conversado com vocês, falado que tinha uns filósofos, né, que alugavam ou pegavam salas. A gente não sabe a quem pertencia essa construção, né, onde tinha salas, os filósofos estavam disputando. Então, ou eles alugavam, ou ele colocava à disposição alguém desses filósofos, e Paulo foi tido como uma nova filosofia. Então, ele disputou uma dessas salas lá na escola de Tirano e foi lá ensinar por 2 anos. Isso continuou durante os 2 anos seguintes. E gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Então, era um local de reunião, que ele recebeu, a igreja estava lá, porque em lugar nenhum está escrito, não, tinha um templo em outro lugar, ou a igreja do Senhor se reunia em outro lugar. Não, está ali, está escrito que ele, por 2 anos, ensinou ali. É que muita gente puderam, durante esses 2 anos, conhecer, saber da palavra. Não está escrito que muita gente se converteram, que muita gente se batizaram, está escrito que muita gente ouviram falar, mas não sabe quantos se converteram, quantos não se converteram. Então, isso são especulações. Então, a priori, a igreja de Éfeso nunca foi um templo, uma coisa grande. Foi uma coisa ou itinerante, de casa em casa, depois, ou assim em salas, ou ela periclitou, junto com João, quando morreu, entendeu? Então, esse aqui no ano 100. Quando lenços, isso continua durante os 2 anos seguintes. E gente de toda a província da Ásia, tanto judeu como grego, ouviu a palavra do Senhor. Ouviu. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças, e deles saía um espírito maligno. É isso que dá, essas coisas dá hoje nessas igrejas. Vamos abençoar um lenço, vai levar para casa, põe lá, dorme, ensina sei lá o quê. Isso é feitiçaria, porque isso, naquela época, foi dado a Paulo uma coisa especial, né? Deus, ele deu a Paulo um poder especial. É por isso que quando ele usava alguma coisa, o poder era tão grande que quando alguém pegava alguma coisa dele, acontecia tudo, qualquer milagre. Mas isso foi, ali nunca está escrito, vocês têm que abençoar em nome de Jesus, lenços, vai poder levar esse poder. Não, é Jesus diretamente que cura, hein? Não é o lenço. Alguns judeus, então, viajavam pela cidade, judeus, hein? Expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Porque Paulo estava expulsando demônio, assim, né? Ele estava falando, a gente vai expulsar também. Ele está falando assim, porque era comum naquela época. É como hoje, por exemplo, se fosse uma simpatia. A gente não pega um texto, vai repetindo ou fazendo a mágica. Então, eles pensam, não, é um tipo de simpatia.
Então, Paulo está expulsando o demônio falando isso, a gente vai fazer a mesma coisa. Exatamente. Aí o que aconteceu? Tentava usar o nome do Senhor Jesus, dizendo, ordene que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Você vê, eles são caras que tinham autoridade na sinagoga, que era sacerdote. Aí eles diziam, não, se a gente consegue fazer esse tipo de milagre, esse tipo de coisa, o povo vai tudo nos considerar como deuses, né, praticamente, como poderosos, com autoridade. Vou pegar no Atos 19, versículo 15. Atos 19, versículo 15. Certa ocasião, então, o espírito maligno respondeu. Veja bem, quando a gente vai se aventurar onde é o dedo. Eu conheço Jesus, o espírito falando. Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo. Mas quem são vocês? Eles não eram batizados, não tinham se convertido. Eles só estavam usando, copiando. O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram de casa, despidos e feridos. Então eles fugiram nus, despidos. Não tinha autoridade nenhuma. Não. Uma vez um demônio falou, peraí, esses aqui tudo fracote. Eles não têm poder, não estou vendo o Espírito Santo neles, não. É por isso que é importante, quando Paulo fala, mas vocês são batizados como? Vocês são batizados do Espírito Santo? Não, a gente nem sabe que existe. Então, a gente precisa do Espírito Santo para ter autoridade. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Você vê por que o Senhor tinha dado tanto poder para o Paulo, né? Porque através dos milagres, é isso que é muito importante também. Os milagres não são só para a gente está bem. Não, eles ajudam realmente a converter as pessoas, né? Quando a gente testemunha do milagre nas nossas vidas, isso é uma grande ajuda porque aqui eles viram o testemunho deles. Vixe, esses homens, eles não puderam mais fazer nada. Agora, Paulo, sim, eles obedecem. Então, foi o testemunho da autoridade de Deus. Então, isso é importante a gente testemunhar quando a gente vive um milagre, porque ajuda demais as pessoas a caírem em si. E o nome do Senhor era engrandecido. Versículo 18. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Olha como agora é importante se converter. Como? Confessando os pecados. Não, a gente agora, realmente, a gente confessa que a gente foi ruim, a gente não quer mais, agora a gente quer Senhor, a gente vai mudar. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. Você vê quando a gente fala, mas uma vez que a gente é nova criatura, a gente vive uma nova vida, né? A gente tem que se separar das coisas antigas. Tudo que a gente, as imagens, a idolatria, para que ficar numa gaveta? Para que ficar em cima desse tanto? Não, vamos jogar fora. Para que eu preciso disso na minha casa? Não preciso disso, nem quero. Isso é um testemunho. Talvez para a gente isso não muda nada, porque o Senhor é grande, é poderoso, Ele vê o coração. Agora, muda, isso vira a ser uma pedra de tropeço para os outros. Né? Se eu falo, não, essa coisa é idolatria. Eu saio daquela religião, porque lá não estava certo, é tudo, agora me converti, eu sou do Senhor Jesus Cristo, eu não quero mais ter essas coisas, adorar essas coisas. E de repente as pessoas que você conversou e falou isso, um dia você chega na tua casa e vê todas essas idolatrias e fala que também é esquisito como testemunho, não é? Então não vira testemunho e a pessoa não se converte. Ela fala uma coisa e faz uma outra.
continua adorando. Aí, queimar publicamente. O valor dos livros de feitiçaria totalizou 50 mil moedas de prata. Imagina o que representa isso hoje. Uma moeda de prata, hein? Hoje seria quanto? Vixe, dá uns 500, meio milhão, talvez, porque se for 10 reais, daria meio milhão. 50 mil mais um zero, 500 mil, hein? Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. De novo, esse aqui pelo testemunho das pessoas que queimaram as coisas, e não pelo testemunho da autoridade, mas das pessoas. É muito importante testemunhar milagre, mudança de vida. Depois disso, Paulo se sentiu impelido, proibido pelo Espírito, a passar pela Macedônia e a Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá, devo prosseguir para Roma, disse ele. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Por essa época, houve um enorme tumulto em Éfeso, por causa do caminho de Jesus. Esse aqui ele tinha passado já quase 3 anos, né? 2 anos lá na casa do tirano, na casa não, alugando a sala. Já tinha pregado 3 meses na sinagoga antes, então já estava uns 2 anos e meio lá. Começou com Demétrio, Orivas, que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Artemis, ou Diana, hein? E que empregava muitos artifícios. Ele os reunia a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Eles faziam ídolos, hein? Mas, como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade, também me preocupo que o templo da grande deusa Artemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio. Então, esse aqui eu vou comparar hoje, é uma comparação. Vou comparar com, por exemplo, a Maria, é coisa assim que a gente está adorando, está fazendo quase uma deusa, hein? Como se ela tivesse um poder especial que ela não tem, ela morreu, hein? Então, a gente não pode fazer imagem, levantar, carregar, fazer procissão. Então, era o que aconteceu com eles. E hoje tem muitos artesãos, eu vi agora mesmo, tem pessoas que a gente conhece bem, que deixaram fazer umas camisetas com a imagem da Nossa Senhora da Aparecida, sei lá, como chama isso? Então, mas eles chamam assim, né? Então, eles vão fazer peregrinação lá em Aparecida, do Norte, sei lá. Então, é a mesma coisa. Agora, imagine, se ninguém mais compra camiseta, ninguém mais usa essa imagem. Quantos artesãos que estão fabricando imagem, terços, coisas assim, vão perder a fonte de renda? É o que esses estavam fazendo, expulsaram. Então, fizeram um grande tumulto em Éfeso, depois de 2 anos dele pregar lá. Mas eu repito, sem templo. O templo que ele falou aqui, 27, no versículo 27, ele se refere ao templo de Artemis, não ao templo da igreja cristã. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade, também me preocupo com o templo da grande deusa Artemis, que ela perca a sua influência. Esse templo é gigantesco. Era o maior templo dedicado a uma deusa naquela época. Ele é uma maravilha, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, até hoje. Vocês pesquisam, vocês vão ver, um templo gigantesco, mas que não tem nada a ver
foi destruído em 400 e depois reconstruído, tem alguns vestígios hoje. Mas tem nada a ver com o templo, como muitos dizem, que o templo de Éfeso era o templo da igreja. Esse templo não é da igreja, não, é de uma deusa. Ao ouvir isso, versículo 28, ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande Artemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava numa confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Eles chamaram todos eles lá no anfiteatro. O anfiteatro era um circo assim, que cabiam naquela época, onde tinha todas as manifestações, os jogos em Éfeso. Éfeso era uma cidade de uns 500 mil habitantes. Então tudo acontecia lá, tinha espaço para 25 mil pessoas nesse anfiteatro. Ele também, Paulo também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida dele entrando no anfiteatro, porque lá ele estava tão agitado, o povo, para não perder a fonte de renda deles, que eles tinham arrastado eles lá, e quem estava com Paulo, e Paulo queria defendê-los. Então, falaram de não ir. Bom, depois aqui tem toda, vou de novo pular um pouquinho, para a gente passar para o 20, porque a gente vê aqui que, na verdade, deu uma confusão dentro do anfiteatro, é que o prefeito da cidade, prefeito assim, dizendo entre aspas, os livrou, falando, não, essa aqui tem nada a ver com a Artemis, mas que era a lei deles, é que ele não ia os condenar. Mas, passando o tumulto, no capítulo 20, passando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então, se despediu e partiu para a Macedônia. Então, a gente vê que depois, mas tudo se acalmou, Paulo fugiu, na verdade, de Éfeso. Ele não tinha mais como ficar lá. Todo mundo falou, melhor você ir embora. Não ficar aqui, não começar a teimar com esse pessoal, porque vai dar ruim. Aí ele teve que fugir. Deixou a igreja tal que ela estava. Quem era a igreja? Esses que se converteram assim, não tem menção de templo, não tem menção de onde eles se reuniam, não tem menção de nada. A gente vai ver agora que talvez a igreja se reunia num cenáculo. A gente vai ver aqui agora o que era realmente a igreja agora de Éfeso. Passando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu a Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde tinha passou. Em seguida, desceu à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar para a Macedônia. Vocês veem, aqui ele está voltando onde ele tinha ido na segunda viagem, até voltou para a Grécia, talvez para a ilha embaixo, onde ele tinha ido na primeira viagem. Ele fugiu de lá. Na primeira e segunda viagem, ele tinha encontrado lá, a gente lembra, Tessalônica, em várias pequenas cidades, em Filipe, ele tinha algumas pessoas que tinham se convertido, ele voltou para lá, os encorajar. Versículo 4. Alguns homens viajavam com ele. Sopatro, filho de Piro, de Bereia, onde ele tinha ido também na segunda viagem, Aristarco e Secundo de Tessalônica, também da segunda viagem. Gaio de Derbes, também da segunda viagem, Timóteo e Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Tudo isso na segunda viagem. A província da Ásia, a final da segunda viagem, que é Atenas, hein? Eles foram adiante e esperaram por nós em Troado, também que era uma das cidades da segunda viagem.
terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos num navio em Filipe. E 5 dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos uma semana. Então ele teve que sair de lá, aí eles queriam de novo tentar a vida dele, ali ele foi de novo para outros lugares, sempre teve que fugir, um pouco. Então a gente vê que ele se reencontrou com esse povo que ele tinha conhecido na segunda viagem, mas são pessoas. Ele fala de pessoas, ele não fala, gente, eu encontrei, fui lá no templo, foi super bem recebido, tinha lá 500 pessoas, 1000 pessoas me recebendo, feliz de me ver, que eu tinha pregado lá. Não, eram poucas pessoas. Os discípulos de Cristo, naquela época, eram perseguidos, era difícil, era um caminho novo. Então, é como hoje, a gente fala, ok, hoje a gente não recebe ameaças de nossa vida, né? Na época era pior, eles eram ameaçados, apedrejados. Então, a gente não... Mas tem uns que são até apedrejados, né? Dependendo de onde que... realmente não conseguem falar o que eles querem. Dependendo de onde, hein? Aí eu vou só ir até o versículo 12 e a gente vai parar por aqui. É a última visita de Paulo a Troade. No primeiro dia das semanas, nós reunimos com os irmãos de lá, para partir do pão, que é a ceia, hein? Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite. Quando ele pregou como chama? O cenáculo, hein? O cenáculo a gente não sabe de quem pertencia essa casa, quando ele pregou lá no cenáculo. Então, esse cenáculo é como o cenáculo de Jerusalém, quando eles pegaram a ceia, hein? O cenáculo quer dizer uma sala ou um quarto no andar superior. É que era uma casa geralmente usada para reuniões. Reuniões judias ou reuniões depois cristãs. Então era a sala. Você vê? Aí ele queria embarcar o dia seguinte, então ele pregou até meia-noite, porque ele queria falar o que ele tinha no coração, para falar, para instruir o povo lá. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Porque o Paulo estava falando tanto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Aí ele fala, essa aqui a gente lembra de Jesus, né, que fez isso com a filha do Jairo. Não se desesperam, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Tomaram a ceia depois disso e comeram juntos. Depois tiveram uma refeição. Você vê que ele se debruçou sobre ele, abraçou e só falou, não se desespere, está vivo. E Deus agiu. Ele ressuscitou, hein? Vamos escutar? O rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continua a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Não bastou falar até meia-noite, não, depois ainda lhe falou até amanhecer. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Aí eu queria só, essa aqui eu vou ficar aqui, mas eu queria só ressaltar um versículo, que é o versículo 20, quando Paulo se encontra com os líderes de Éfeso, depois, nos próximos versículos, aí ele fala assim no versículo 20.
ou no 19, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas, falando para os líderes da igreja de Éfeso, hein? Ele chamou eles, ele não teve mais como ir para Éfeso falar com eles, porque estava perseguido. Então ele tinha chamado eles, aí ele fala assim para eles, e jamais, no versículo 19, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam de ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Então, é isso que a gente tem também, que não se fica com medo. Ele está falando, apesar de não ter voltado para Éfeso, Aí ele fala, eu nunca deixei de falar para vocês a verdade, a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, em praça pública, seja em seus lares. Então ele também aqui, de novo, não está relatando de nenhum templo, nenhuma construção. Então, não, eu falei publicamente, por 2 anos e meio, lá junto com vocês, em Éfeso, nunca deixei de falar, em seus lares. Então, aonde a igreja se encontrava, quando não se encontrava lá, nessa sala que Tirano colocava à disposição, alugava para eles, era nos lares de cada um. Então, quando ele chamou esses anciãos, que são os discípulos dele, talvez esses 12, que ele tinha se convertido, ele falou isso e depois nunca mais os viu. E depois foi para Jerusalém, o Espírito Santo já tinha falado para ele, você vai ser preso, vai ser difícil. Ele foi depois levado para Roma, e realmente depois foi muito complicado para ele. Ele só pôde ver os discípulos depois lá em Roma, em outros lugares assim, mas nunca mais pôde viajar em missão. Então, é isso. O que eu queria que a gente entendesse, o que eu queria que a gente entendesse é como era constituída a igreja. Antes de ler a carta que ele escreveu a Timóteo, que ele instituiu, que ele pediu para Timóteo ser o líder da igreja de Éfeso, dessa igreja de Éfeso. É interessante a gente saber o que era a igreja de Éfeso, aonde Timóteo foi chamado para ser pastor. Ele fala, Timóteo, vai lá agora cuidar deles, eu não posso voltar lá. Então, você como meu filho, você é meu filho espiritual, vai lá, cuida deles, você vai fazer isso, você vai pegar alguns para ser responsável, você vai nomear assim, só para nomear. Então, esses poucos que tem lá, que tem a palavra, você vai ter que ver para realmente eles ser gente de boa índole, que sabem educar os filhos, que tem mulheres que não são assim sensuais ou que entendeu? Que não são, como que a gente fala, que não são fofoqueiras, hein? Que ele fala muito na palavra. Então, esse tipo de coisa, ele dá as regras, só que a gente vai saber que esse aqui não é um templo gigantesco, onde ele vai escolher entre 500 pessoas. Não, são algumas pessoas que são ungidas, que são abençoadas, né? Que ele vai escolher. Então, vamos agora aproveitar que a gente viu que depois da ressurreição do rapaz, eles tomaram também a ceia, hein? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai tomar a ceia e depois a gente também pode comer alguma coisinha. Eu vou reler lá em Coríntios 11. Aí em Coríntios 11 está escrito assim, no versículo 28. Portanto, antes de tomar a ceia, antes da gente se lembrar desse sangue, através desse vinho, que é o sangue da aliança, do pão, que é a carne,
que expiou nossos pecados, o Senhor diz assim, no versículo 27. Assim quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, na verdade é Paulo, né, que está falando, é culpado de pecar contra o próprio corpo e sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. A gente tem que se examinar, né? Pode ser uma coisa em lembrança. Não tem nenhum poder nesse sangue, nesse vinho, nem nesse pão, mas ele representa o sangue, ele representa o corpo. Então, a gente tem que se examinar, porque a gente faz isso em honra ao que aconteceu. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até morreram, adormeceram. Então, se examinarmos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, vamos nos examinar, hein? Antes de tomar e comer desse pão, tomar do vinho e comer desse pão. Aí ele falou assim, na hora de tomar a ceia. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse, este é meu corpo que é entregue para vocês. Façam isso em memória de mim. Então, Senhor, a gente reconhece nesse pão o teu corpo que sofreu na cruz, o teu sacrifício que o Senhor fez. A gente quer se lembrar, em lembrança, Senhor, a gente vai comer esse pão e tomar esse vinho. Agora, através desse pão, a gente reconhece o teu sacrifício que o Senhor fez no nosso lugar. A gente não tem mais como fazer mais nada, além de acreditar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Filho, que o Senhor é o Deus encarnado que veio se fazer conhecer entre a gente, Senhor, e que pagou o preço, e que nos limpou de todo o pecado através do teu sacrifício. E para quem te reconhece como Deus, como Senhor, este recebe a vida, e este é perdoado de todos os pecados. Portanto, a gente come agora em memória desse pão. Pode comer. Obrigado, Senhor. Depois de comer o pão, ele falou da mesma forma. Depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, confirmado como meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. O Senhor, muito obrigado pelo sangue. O Senhor derramou na cruz. É sangue que é o sinal da nova aliança, desse novo testamento, que entrou em vigor realmente quando o teu sangue foi derramado, depois que o Senhor morreu e depois ressuscitou. Preciso morrer, Senhor, para termos acesso a um novo testamento, ao testamento de uma pessoa. Preciso morrer, Senhor. O Senhor morreu, é por isso que agora a gente está debaixo da nova aliança, Senhor, do novo testamento. O testamento que o Senhor deixou para a gente, Senhor. É sangue que correu, nos lavou, Senhor, nos lavou de todo o pecado e nos curou de toda a enfermidade. Em nome de Jesus, a gente agora está tomando esse vinho em lembrança dessa nova aliança que o Senhor selou na cruz. Em nome de Jesus, podem tomar. Obrigado. Senhor, a gente te agradece. A gente te adora, te louva por esse sacrifício que o Senhor fez no nosso lugar, Senhor. Não temos palavras
para dizer ao Senhor o quanto o Senhor é importante, o quanto o Senhor é nosso Salvador, que a gente tem como único Senhor de todas as coisas deste mundo. Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é aquele a gente está dando toda a glória, Senhor. Porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada. A gente precisa de Ti a cada sopro. A cada sopro nosso, Senhor, é uma graça Tua. Porque a gente não sabe quando vai ser o fim. Como a gente viu antes de ontem, Senhor, quando vem a tempestade, ela vem de repente, Senhor. E de repente a gente fica sem luz, a gente fica com inundações, com coisas destruídas, e assim vai com a nossa vida também, Senhor. É escrito que o Senhor vai chegar como um ladrão. Se a gente soubesse quando o Senhor chegasse, a gente seria sempre preparado. Mas a gente sabe que o Senhor vai chegar, a gente sabe que o Senhor já pagou para a gente, é que tudo pode ser repentino. Então a gente é preparado, a gente quer ser pronto, Senhor, para aquele dia, Senhor, que o Senhor vai chegar. A gente te agradece porque o Senhor já pagou tudo. A gente não tem mais nada para fazer. O Senhor já pagou, a gente já está com os 2 pés no reino, Senhor. A gente tem essa convicção. Porque a gente vive, tem pelo menos viver e fazer de tudo para estar sempre no teu caminho. Como ele se chamava antigamente, Senhor, o Senhor é o caminho. E a gente quer estar sempre no caminho, nesse caminho difícil, estreito, mas que leva à porta da salvação. Senhor, eu coloco todos os meus irmãos entre as tuas mãos, Senhor, que você possa, por favor, os abençoar, sempre os guardar como você nos guardou agora nessa última tempestade, Senhor. A gente está aqui vivo pela tua graça e tudo nos ocorreu bem. Senhor, a gente te agradece pelos milagres, pelos livramentos que o Senhor nos dá a cada momento das nossas vidas. Em nome de Jesus, a gente te agradece, coloca esse culto debaixo da tua autoridade, esta semana também debaixo da tua autoridade. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado. Amém.